quais são as consequências disso no campo educacional? Então, só para amarrar uma questão, aí as pessoas perguntam, há crianças índigo, né? Dentro disso que eu falei, há várias no mundo inteiro. Eu só não sei se elas são elevadas nesse sentido que se colocou. Porque aí esse é o grande problema. Há crianças violentas, há crianças agressivas, há muitas. A agressividade é natural do ser humano, mas qual é o processo de educação? A educação tem que ajudar o ser humano a sublimar essa agressividade que é natural. A educar isso, a ponto de transformar isso em algo benéfico para si, em algo benéfico para a humanidade. Santificar isso é que é o problema, né? Esse é o grande problema das crianças índigo. Existem, nesse sentido que eu disse, elas existem. Agora, o problema é santificar isso como se isso fosse algo a ser louvado e não a ser educado, né? Então não há como educar. Agora, aí a questão é o seguinte, veja, educar quem, né? Qual o problema disso para a educação? Se eu tomo como consideração essas características de crianças índigo que nós dissemos aqui, violentas, agressivas, que matam, droga, também no livro aparece, que são crianças com tendências a drogas, etc. Então, como educar, né? Então, a educação, qual o problema disso para a educação? Se eu endeuso isso, se eu faço disso uma santificação, primeiro, eu deixo de educar essa geração, essas crianças. Eu estou contribuindo para que essas crianças continuem fazendo isso que fazem muitas vezes na sociedade, etc. Talvez eu esteja até contribuindo para criar, de fato, grupos que apresentam características que a gente poderia dizer, de novo, bad boys, sociopatas, que não conseguem conviver com o outro, que não conseguem conviver com o diferente, que não conseguem conviver humanamente. Estou criando isso ou estou reforçando esse aspecto, que é um aspecto que vem da nossa cultura de consumo, da nossa cultura em que as pessoas não conseguem mais reconhecer o outro e conviver com o outro, que as pessoas não conseguem conviver com o diferente. Eu estou abdicando, né? Estou louvando esse tipo de cultura e esse tipo de atitude, que no extremo nos leva a coisas absurdas, pode nos levar de fato à morte do outro, pode nos levar à destruição de grupos, podem nos levar a teorias neonazistas e tudo isso. Então, se eu considero que essas crianças são maravilhosas, então eu deixo isso acontecer naturalmente e abdico do processo de educação dessas crianças. Esse é um problema de ordem gravíssima, não é? Como educar essas crianças e assim como educar qualquer criança? Porque no fundo, a gente não pode esquecer que mesmo as crianças, essas que Kardec diz de uma nova geração que vem ao mundo e que seriam espíritos já mais evoluídos, mais preparados, com maior inteligência e essa questão inata do bem, essa questão forte do bem, essas crianças não podem prescindir do processo educativo. Nenhuma nem outra. Classificar, olha, esse é mais elevado do que esse grupo é melhor do que aquele, do ponto de vista social é terrível, do ponto de vista educacional também. Porque se aquele é mais evoluído, do jeito que esse grupo coloca, então esse grupo veio para levar, então tira qualquer um da sua frente, levar a humanidade, tira qualquer um da sua frente para cumprir a sua missão, então esse grupo não precisa de processo educacional, né? Como que eu vou classificar? Primeiro que já é muito difícil eu de fato identificar quem é mais evoluído e quem não é. Porque o processo de evolução, a evolução humana, ela é complexa ao extremo, né? O espírito pode ser mais evoluído numa coisa e menos na outra, né? Pra gente chegar ao grau de evolução evoluído mesmo, nossa, não é uma coisa tão simples assim. E não é tão simples assim de observar, né? Você leva tempos para um grupo, para um educador, para um grupo de educadores, ou enfim, quem estiver observar uma coisa como essa. Agora, em nenhum caso você pode prescindir do processo educacional, né? Mesmo que o espírito de fato seja muito evoluído. Veja, Jesus prescindiu do processo de educação da sua mãe e do seu pai? Não, até onde a gente sabe, não. Kardec prescindiu? Não. Kardec foi educado, Kardec é um espírito desses que ele coloca, evoluído nesse sentido, moralmente, intelectualmente, que tinha uma missão nesse mundo. Ele pôde abdicar do processo educacional? De maneira nenhuma.
Provavelmente até ele foi educado por um espírito também de alta envergadura, mas talvez nem tão evoluído quanto ele. Pestalozzi era um espírito de uma grande envergadura, mas talvez Kardec estivesse acima dele. Então veja, o processo de educação, como é que a gente educa? Independente de grupo, de classificação, a educação é para todos. Primeiro, então, há um princípio de universalidade da educação. Todos que vêm a este mundo devem ser educados, devem passar por um novo processo educativo. Por isso são crianças. E por isso tem características de ser criança. Porque se você pegar a característica da criança, e aí não sou só eu que estou falando, são vários educadores, pedagogos, etc. A criança exatamente qual é a principal característica dela? A principal característica dela é que ela é uma mente absorvente, ela está absorvendo tudo à sua volta. Ela está captando vibrações, cultura, conhecimento e uma série de coisas para integrar a sua nova jornada nesse mundo. Então, todos nós precisamos desse processo educativo. Então, tem um processo universal. Ao mesmo tempo, tem um processo individual também. Porque, no fundo, quando a gente educa grupos de seres humanos, cada um é um. Entende? Então, quando você olha para o educando, você olha o educando como um ser único. Então, quando você educa por um processo universal, você educa por questões que envolvem toda a cultura e a comunidade, o grupo, mas também você educa de maneira única. Você como educador, e essa é a maneira como não só eu, não só a pedagogia espírita vê, mas vários enxergam assim, quando você educa, você tem que ser um educador com bom senso e com uma capacidade tal para perceber o que aquela alma que veio a esse mundo necessita. E ajudá-la no seu processo de desenvolvimento, e aí sim, ajudá-la a contribuir para um processo de desenvolvimento intelectual, para desenvolver suas capacidades intelectuais, de conhecimento, de atuação no mundo, de conhecer o mundo, para que ela desenvolva suas capacidades críticas, ela desenvolva suas capacidades de valores éticos, de virtudes éticas e, portanto, de moralidade, para que ela desenvolva a sua capacidade de atuar no mundo para transformar esse mundo e para melhorar esse mundo, para dar a sua contribuição. Se o espírito é mais evoluído, ótimo, talvez a tarefa seja até melhor, mais fácil, num determinado sentido, porque ele já vem mais pronto, ele já vem mais engajado, ele vem com mais desejo, ele quer isso, ele está mais lúcido para esse trabalho. Então, para o educador, isso é bom, num certo sentido, porque o espírito ele deseja mais, ele está mais lúcido para isso, ele vai usar a sua vontade para ir de encontro com o que ele tem que fazer para se realizar, para se desenvolver enquanto ser humano, suas capacidades, suas potencialidades, etc. E aproveitar o que a cultura oferece para ele, o que a cultura vai oferecer para ele, para construir algo de bom para a humanidade. Esse é o processo de educação desse espírito. E não deixa de ser do outro, só que eu, como educador, tenho que perceber quem são esses espíritos. Se o espírito é altamente agressivo, se o espírito é altamente violento, ou se o espírito é... Então eu tenho que ter um processo de educação para ele também. Eu também tenho que fazer com que a cultura do mundo, com que o meu olhar de educador, de ser humano, a minha relação com ele como ser humano, como pessoa, de pessoa para pessoa, o meu modelo de educador, o meu exemplo contribua para que ele tome consciência, para que ele vença a si mesmo, para que ele também cumpra aquilo que ele tem que cumprir. Porque no fundo, todos os espíritos que vêm a esse mundo têm um objetivo, têm uma missão nesse sentido, que é o sentido de se educar, que é o sentido de se melhorar, que é o processo da lei de evolução que está no Espiritismo. Então, ninguém pode prescindir do processo de educação. Seja o espírito evoluído, seja a nova geração que vem a esse mundo, seja esse grupo de espíritos que nós aqui, que no meu modo de ver, eles não têm nada de evoluído, nós estamos santificando coisas que não podem ser santificadas. Então, há um processo de educação e, no fundo, todos estão num processo de ajuda mútua. O mais evoluído ajuda a educar o menos evoluído também se esforça, avança e traz suas contribuições. Esse é o processo de educação. E que não tem um salvador. Nenhum grupo é salvador do outro nesse termo de vir um grupo com a missão de salvar todo mundo ou de iluminar todo mundo, num sentido
Claro, o processo educativo, os espíritos mais evoluídos vêm para mostrar, mas ele não faz, ele mostra o caminho, ele te ajuda a você a perceber, etc., mas ele não te salva nesse sentido, não vem iluminar. Você também tem o seu papel, você, né, vós sois, como dizia lá o Espírito da Verdade, os artífices, nós somos os sujeitos, nós temos que ser. O processo de educação é despertar a consciência, para que a consciência faça um processo de aderir a um processo de autoeducação, de busca de conhecimento, de autodesenvolvimento e também de contribuir para o desenvolvimento dos outros, para criar um mundo mais fraterno, mais humano, etc. Então, um pouco, acho que essa é a ideia. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.